que é os Power Pipelines, né? E para que serve? Na verdade, os pipelines em si, não os Power, né? Na maneira geral da programação, né? Ele visualiza o que a gente está vendo aí, pouco texto, só para a gente ver aqui ilustrado, que ele visualiza justamente democratizar o ciclo do ALM. O ALM é esse ciclo que a gente pode ver nesse slide aí do lado, tá? Onde a gente pega uma solução. Pense em solução, pessoal, não somente aplicativo, pode ser um relatório com dashboard, pode ser só uma automação com Power Automate, um RPA. Tudo isso faz parte de um pacote de solução. Então, se eu tenho um app que tem várias funções, né, integradas, né, BI, Apps, Automate, aquilo tudo está dentro de uma solução, aquilo tudo tem um ciclo, porque aquilo funciona, tem uma vida útil. Se nós humanos temos um ciclo de vida, né, de nascer, de gestação, nascimento, a fase criança, fase adolescente, adulto, idoso e o fim, o trágico fim todos temos. A aplicação é a mesma coisa, ele tem a fase do nascimento do pensamento, que ainda é a gravidez da aplicação, e depois nasce um aplicativo, ele nasce assim cheio de probleminhas, né? É um bebezinho ainda inocente, então aí vamos melhorando ele, ele vai chegar numa fase otimizada e vai chegar um belo dia que ninguém vai querer mais usar aquele aplicativo, ele vai entrar no esquecimento ou ele vai ser substituído por uma ferramenta mais moderna. Então, nesse caso, acabou ali o ciclo dessa aplicação, essas fases que estamos vendo ali, desde planejamento de uma aplicação, o desenvolvimento dela, onde a equipe realmente entra e desenvolve, a fase de testes, né, onde entram os testadores, o ambiente de QA, etc., os usuários-chaves, tudo isso a gente vê hoje nas metodologias ágeis. A fase de deploy, finalmente, vamos colocar isso no ambiente de produção para que o pessoal possa usufruir. E, por último, a fase de manutenção, que essa nunca vai deixar de existir, né? É um ciclo vitalício, você sempre vai estar planejando melhorias, implantando, testando, dando manutenção, depois planeja melhorias, implanta, teste e assim vai. Essa é a fase do ciclo. Não é isso, Camaro? Maravilhoso, cara, maravilhoso. Esse ciclo aí, né? Para quem está assistindo o papo aqui, o pessoal já conhece até bem, né? Tem o ciclo de vida da aplicação em si, né? Quando a gente fala de Uhum. ALM, né? Uhum. Mas essa questão de ter um pipeline, a gente está discutindo isso voltado já para o nosso Power Platform, né? Voltando ali para o Isso. low code. Isso é sensacional, né? A gente trazer para a mesa esse tipo de conversa, falar em governança, a gente está falando num nível muito elevado aqui. Eu estou gostando bastante, meu velho. Então, estamos aqui para isso. A gente estuda para trazer esse conhecimento para o pessoal, né? Todo mundo se ajudar uns aos outros aqui na comunidade, que é muito bacana aqui do plataforma, a comunidade também do Camaro, do canal do Camaro, né? Do Camaro Apps. Então é isso, pessoal. Os pipelines, eles reduzem significativamente o esforço e o conhecimento do domínio anteriormente necessários para obter um ROI, né? O ROI é a palavrinha-chave, é o que os clientes tanto procuram, os investidores, quando é que eu vou ter um retorno desse investimento, né? Um ROI, né? Quando é que o que eu estou investindo aqui vai voltar para mim? Nesse caso aqui, não há nem aquisição de licença, nada do tipo, a gente vai ver isso mais na frente, vai ter a prática mesmo, né? Somente a teoria não, tá, pessoal? A gente vai aqui, ó, o dev vai tentar fazer uma transposição aqui usando pipelines e seja lá o que der, vamos ver se vai funcionar aqui na prática daqui a pouquinho, tá bom? Olha aí, Camara. Quem sabe faz ao vivo, né? Cara, é isso. Nossa, e na hora do ao vivo dá um pânico na gente. Vai que buga, Vai que é Camaro, corta exatamente. aí. E quando Não, dá o cliente galera, está ao vivo. fica Quando tá aí. ao Ao vivo. vivo é assim mesmo, tá capau. Se der erro, é por conta do Camaro, tá, pessoal? Bota na conta do É, Camaro, que ele tô assume aí o zicando erro. aí. Então, primeiro é perguntar, mas por que eu vou colocar isso aí, Berg, Wallenberg, seja lá como vocês me chamam? Para que eu coloco isso na minha empresa? Qual o benefício? O que é que eu ganho com isso? Eu como gestor, eu como desenvolvedor? Primeiro, fácil implantação. A gente está falando de low code. A Microsoft não ia criar algo complexo, porque até já existia ferramenta para isso, se fosse usar o Procode, né? Dá para fazer isso no Azure DevOps. Já trabalhei bastante com projetos no Azure DevOps, com a esteira de pipelines criadas internamente, onde ele pega as soluções do Power Platform, faz um versionamento com o Git, faz todo aquele controle de versões. Porém, para montar uma estrutura dessa, aí sim exige o conhecimento Procode, como está falando ali, né? Então, e assim, tenho que trabalhar com códigos de pipelines, arquivos YML e tal, é toda aquela configuração que quem trabalha com isso, ok, mas a gente está falando de novo de low code, de pouco conhecimento em programação, às vezes até nenhum, mas mesmo assim é possível criar o seu pipeline utilizando aqui o Power Pipelines, como esse print screen está mostrando um teste, como é que a gente fez um Power Pipeline, mas eu vou mostrar aqui efetivamente daqui a pouco na minha tela.
Ele tem um UX, né, amigável, ou seja, os criadores têm uma experiência de usuário intuitiva, né? Aqui você configura qual é o ambiente de dev, aqui você configura qual é o ambiente de produção. Não é aquela coisa que eu tenho que imaginar somente em códigos. Eu acho que isso aqui é o meu tenant, eu acho que isso aqui é a minha solução. Ficar adivinhando porque está um monte de código e está em alguma parte desse código que me interessa. São telas, são passos guiados, né? Aquele famoso avançar, avançar, avançar do Windows. Então, isso aqui ainda existe no Power Platform. É passos guiados para você implantar a sua solução. Eu estou falando isso a nível de implantação. A primeira vez que eu vou tentar colocar o Power Pipeline no meu ambiente. Eu preciso fazer todo esse roteiro, essa questão do gerenciamento das aplicações, configurar ambiente, verificar algum tipo de permissão que tem nos meus ambientes, para depois de implantado, é só fazer a utilização, é só rodar o pipeline. Entendeu? E, Bem legal, bem legal. e outra, né? Não excluindo isso aí, Camaro. Não excluindo isso, é o seguinte: o Pro Code Inclusive significa, cara, mas eu sou o cara que gosta de código, eu sou o cara que passa o dia todo com aquele prompt do Bash do Linux na minha frente, ou aquele prompt do Windows PowerShell, o antigo DOS na minha frente, e eu meto o código aqui e só resolvo com isso. Você também é bem-vindo aqui, né? A plataforma inclui todo mundo, ela não exclui ninguém. Não é porque ela vai fazer algo para low code, para pessoas que têm conhecimento baixo em programação, que ela vai excluir aquela pessoa altamente técnica que já trabalha há bastante tempo com isso. E As essa é a pessoas. beleza, né? Essa é a beleza, É, cara, que eu vejo assim, de quando eu comecei a sair do universo hard code, trabalhar ali uhum, com back-end, front-end, cara, o full stack ele tem que pensar em milhares de coisas e tudo fica no nível de programação. Quando a pessoa vem aqui pro Power Apps, é até um susto que dá, né, cara? É só uhum, arrastar bloquinho e a coisa tá feita. E é, agora, num nível mais profissional de governança, né? Também é uma governança robusta, com toda parte de sim. gestão ali do ambiente, né, de quem acessa. Porém, foi pensado também em continuar sendo algo prático, né? Então, isso eu acho bem, bem bacana, uma coisa bem, bem diferenciada aí, né? Isso. Ele não deixa de incluir as pessoas que têm conhecimento técnico avançado. Então, se você é programador do VS Code, lá abre lá seus front-end, CSS, HTML, também consegue trabalhar aqui. Não diferente aqui na parte da gestão do ALM, tá, pessoal? Então, vamos passar aqui para a próxima etapa. Esses são os benefícios. Agora, tem mais benefícios, tá bom? Então, assim, o custo total da propriedade vai ser mais baixo, porque os pipelines melhoram a produtividade dos seus desenvolvedores, dos seus criadores. Ou seja, se você está aumentando a qualidade, diminuindo o tempo na esteira, literalmente, do seu projeto, ou seja, o tempo que eu gastava 2 horas só para tirar a solução do ambiente A para o ambiente B. Agora o pipeline faz para mim 5 minutos. Então, essas 2 horas já é benefício. Já é benefício. Eu ganhei tempo da minha equipe de desenvolvedores. Eu ganhei tempo do desenvolvedor lá na ponta que tem que ficar fazendo às vezes diariamente. A gente tem projeto que diariamente tem atualização. A pessoa tem que estar lá atualizando a nova versão para o usuário final testar, depois volta de novo para desenvolvimento, tem que fazer um ajuste. Então, isso é ganhar mais valor na sua solução, né? Nesse caso, você tá, não é que eu estou investindo dinheiro, eu estou diminuindo o tempo de produção, então naturalmente eu estou ganhando dinheiro ali, naquele benefício do economizar tempo e dinheiro, pois tempo é dinheiro aqui, literalmente. Se você tem um programador 8 horas por dia no seu projeto e ele perde 2 somente para transpor, né, tirar uma solução do ambiente A para o ambiente B, essas 2 vão ser economizadas, cara. Essas 2 aí, agora eu quero que tu atue em outro projeto para mim. É simplesmente por si, é isso que as pessoas pedem. Não é querendo fazer um burnout em ninguém, tá, pessoal? É justamente deixar o programador de boa. Essa parte estressava ele de fazer, de tirar da A para B, da B para C e volta para desenvolvimento. Estamos tirando essa parte manual, que ainda é um processo manual em muitas das empresas, né, muitas das companhias. Mas aqui a gente está trabalhando para otimizar tempo, dinheiro, escalonar, né? Escalonar o LM no seu próprio ritmo, já que independente de onde esteja a sua jornada, ou seja, se você está começando agora com LM, você nunca viu governança, nunca viu LM, dá para você colocar pequenas implantações. Não precisa vir uma coisa gigantesca, nossa, vai mudar a estrutura da minha empresa por completo. A partir de hoje, quando eu coloquei o Power Pipelines, eu não consigo mais fazer uma implantação manual de solução. Consegue, nada vai ser eliminado do método que já existia. Na verdade, vai se adicionar um novo método que vai facilitar o modelo antigo, que não vai ser mais utilizado por um certo tempo.
Mas a ideia é colocar no seu próprio ritmo. Tem empresas que dá para fazer isso do dia para a noite. Tem empresas que vai levar mais de ano para acostumar todas as pessoas envolvidas em processos a fazer essa implantação, né? E alcançar metas de conformidade também é um dos benefícios, porque as empresas também têm, poxa, mas quem é que garante que o aplicativo que saiu do desenvolvimento saiu lá do desenvolvedor, o desenvolvedor fez uma nova função, fez uma aplicação, fechou o aplicativo, mandou para produção. Quem que garante para mim com 100% de certeza que o aplicativo que chegou em produção é o mesmo que o desenvolvedor atuou na última versão? Se você faz o processo manualmente, é a palavra do desenvolvedor versus a palavra do usuário. O usuário vai dizer, eu não pedi isso, o desenvolvedor vai dizer, eu também não desenvolvi isso. Vai ficar um versus o outro. Você não vai ter um log, você não vai ter as transações para saber se você não vai ter um documento. Aqui não, aqui você tem algo já meio que documentado, você tem exatamente o que foi alterado. A gente vai ver isso mais na prática, não é isso, Camargo? Legal. Legal, Leberg. Uma pergunta também que fica assim, né? Mais uma reflexão, na verdade, Uhum, que pro TI das empresas, assim, é muito bom você ter um ambiente com a governança, você ter mais controle, você poder bloquear ali um acesso, bloquear uma determinada função, ter uma gestão mais na mão, mais travada. Mas às vezes, para o pessoal do negócio, que está ali com a mão na massa para fazer a coisa acontecer, uhum, às vezes acontece eles terem um pouco de resistência de passar a aplicação que está no default, que é aquela terra de ninguém, entre aspas, tá? uhum, aham, É um pessoal exato. que tem aquela aplicação no ambiente default, que é uma terra não controlada ali, né? Sim. E aí, quando ela migra para a parte de um ambiente mais controlado, mais fechadinho ali pelo TI, a pessoa, opa, o negócio já começa a ficar mais restritivo, né? Então, Aham. como que você vê esse balanço, né? Entre o TI gostar de algo mais restritivo, porém, ao mesmo tempo, o usuário perder um pouco do poder, não querer soltar. Como que você vê essa relação aí entre essas duas forças, né? Cara, não é restringir, é você saber pregar. A palavra pregar parece religião, mas realmente é isso. Você prega, evangeliza a governança nas empresas. A gente faz muito esse trabalho por aqui, tá? De evangelizar a governança nas empresas. Porque você tem que chegar com a ideia que você não está ali sendo abduzido por um ambiente cheio de regras e restrito. É como ensinar uma criança a comer uma salada. É muito difícil ensinar uma criança a comer salada. Ela vai sempre preferir um brigadeiro, um hambúrguer. Mas você tem que ensinar ela que o nutriente está numa salada. Ela pode comer brigadeiro, ela pode comer hambúrguer, mas tem que ter salada junto. Então é basicamente essa analogia. Você tem que chegar para eles Bem e legal. educar. Chegar assim, ó, pessoal, você tem que fazer isso porque tem que fazer, mas assim, deixa eu lhe mostrar os benefícios. Fazendo isso, você tem a conformidade. Fazendo isso, você tem a auditoria. Fazendo isso, você tem o rastreamento. Fazendo isso, você tem a possibilidade de retornar uma versão anterior caso de algum problema, a possibilidade de alternar entre proprietários, caso o dono de um aplicativo venha a ser desligado da empresa, vocês vão perder esse aplicativo, porque é isso que acontece no ambiente default. Um cara, um fulaninho lá, o estagiário, criou um aplicativo, soltou no default. Pessoal, nossa, que bacana, que aplicativo bonito, bacana, resolve o meu problema. Começa todo mundo a usar, compartilha, compartilha, compartilha. Tem 20, 30 usuários ali colados naquele aplicativo que o estagiário desenvolveu. O que é que acontece? Acabou o estágio dele, 6 meses. Ele vai embora, procura outra empresa. Quem estava dependendo daquele aplicativo, perdeu. Porque até conseguir transferir a autoria, vai ter que passar para o TI, aí o TI vai se estressar e vai dizer, ó, eu falei que não era para colocar um aplicativo aí e tal. Então pronto, uma coisa já evita a outra. Nem o TI pode vir com a mão pesada de sair bloqueando tudo sem motivo, sem razão, nem os usuários podem sair criando tudo ao bel prazer, como diz, né? A criar do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele tem que ter regras, mas ele tem que entender as regras, para que que elas funcionam, como é que elas funcionam e principalmente quais os benefícios de trabalhar dentro das regras. Se ele ficar Tá bem ciente certo. disso, dá certo tranquilo, sempre dá E quando certo você mesmo. fala, quando você fala isso, tem um pessoal no chat aqui comentando, nunca aconteceu comigo. Isso aqui na minha empresa, tem uma galera escrevendo aqui já, Limberg. Isso aqui nunca aconteceu na minha empresa. Jamais que alguém Não. saiu e o aplicativo ficou sem um owner para mudar. Exatamente, cara, a gente fez tirar. Porque a pessoa, quando constrói, ela não tem nem essa noção, essa ciência, ela não tem um background técnico. Ela construiu porque ela achou um aplicativo legal. Esse ícone roxinho, como você diz, esse ícone roxinho aqui no 365, dá para fazer umas planilhas aqui dinâmicas, sei lá. Fez, achou legal.
não tinha nenhuma ciência da governança do que tinha por trás. Chegou o belo dia que ela não trabalha mais nessa empresa e todo mundo que dependia daquele aplicativo foi prejudicado. Então, pensando assim de forma geral, se a sua empresa tem governança ou não ainda, pense no coletivo. Se você cria um aplicativo para você, o seu uso é próprio, individual, resolve o seu problema e o de mais ninguém na empresa, ok, ele está no default, ok, você não compartilhou ele com ninguém, ok, você usar a artimanha que você souber fazer na hora, o vídeo do YouTube que você assistiu que resolveu o seu problema, não tem problema para aquela aplicação individual. Quando você compartilha já com o seu amiguinho da sua mesa ao lado, aí já você tem que pensar um pouco melhor. Você está compartilhando com alguém, então tem mais pessoas envolvidas nesse processo. Não é somente você que vai estar prejudicado ou beneficiado pela aplicação, pelo aplicativo, pela automação. Então, pense nisso quando você construir um aplicativo na sua empresa, você que não tem o conhecimento técnico, mas pense, poxa, mas o fulaninho do RH me pediu acesso a esse app. É melhor eu dar uma consultada com o TI, como é que eu compartilho esse app, porque eu não sei se vai ficar a mesma coisa a partir do momento que eu compartilhar. E é exatamente essa a ideia. Consulte alguém na hora. Você pode até construir por conta própria. Essa é a democratização do conhecimento. Construa assistindo seus vídeos no YouTube, construa lendo a documentação. Mas a partir do momento que você envolve mais pessoas no processo, consulte alguém da parte do suporte da sua empresa, do TI, da consultoria, tá bom? Legal. Beleza, mestre Camaro? Vamos lá, vamos passar para o Aí, próximo, tem conteúdo. Então, assim, o que é que acontece pós-implantação? Já está implantado da minha empresa, Berg, qual é a realidade agora? O que é que aconteceu? O que é que melhorou? O que é que piorou na minha empresa? Então, assim, primeiramente, sua empresa não precisa ter nenhum conhecimento prévio sobre a LM. Pode ser o primeiro contato da empresa com a LM tranquilamente, porque a gente, de novo, está falando de uma onde desenvolvedores cidadãos está ali, né? Geralmente vê pipeline como um processo de gerenciamento de alterações guiado. A ideia é só, lembra do avançar, avançar, avançar? Pronto, é isso aqui, é um processo guiado. Não preciso entender muito mais do que aquilo que está me mostrando na minha tela. As implantações são pré-validadas, isso é uma parte importante. Antes de eu chegar no meu ambiente produtivo, o pipeline, o Power Pipeline, ele dá uma checada na tua solution, se tem alguma conexão faltando, se tem alguma variável também quebrada. Ele dá meio que uma publicação interna antes de fazer a publicação oficial do lado do produção. Então ele dá uma checada, se ele encontrar um tipo de erro, ele diz, opa, ele não deixa nem chegar lá na produção, porque se tu sobe teu aplicativo sem esse check, ele vai estourar o erro na produção, vai ficar todo mundo sem usar o aplicativo. Então ele dá uma pré-validação, não é muitas coisas, mas já ajuda. Já lhe dá uma garantia melhor que o seu aplicativo vai chegar lá funcionando. A questão de variáveis de ambiente, cara, isso é sensacional. Eu uso ela muito aqui. As pessoas ainda têm dúvidas como é que usa. Na minha demonstração eu vou usar, vou mostrar como é que eu uso uma variável simples de site lista de SharePoint. E vou usar ela dentro do pipeline para você ver também como é a questão da utilização dessa variável do ambiente, tá? Ela facilita muito a transição entre ambientes, que quando você tem desenvolvedor, prod, eu vou mostrar aqui no cenário prático, né? E as conexões são fornecidas com antecedência, ou seja, antes da minha solução chegar no meu ambiente, lá destino, né? Tô saindo do dev, tô chegando no prod. Eu já sei que ele vai precisar do conector do Outlook, eu já sei que ele vai precisar do conector do Teams, eu já sei que ele vai precisar do conector do Office 365. Então ele pede para validar as conexões antes. Se ele validar, ver que o usuário tem acesso, aí ele faz a transposição. Porque se você faz manualmente, quando chega nesse ambiente destino e o usuário não validou as conexões, a função também lá, o aplicativo não abre, o Power Automate não roda, ele já entra como desligado, o Power Automate no outro ambiente, se vocês já fizeram isso. Ele não chega nem a ativar, né, o fluxo. Por quê? Porque as conexões estão incorretas, está faltando permissão para acessar uma lista do SharePoint, está faltando permissão para acessar uma caixa de entrada do Outlook. Então, tudo isso ele valida no antes. Não adianta chorar com leite derramado, literalmente. Se chegar lá no ambiente de produção, mas eu esqueci da conexão. E aí os usuários tudo de braços cruzados, esperando que o desenvolvedor volte lá e arrume as conexões. Não dá, né, Camaro, fazer esse cenário no ambiente? bem legal, essa pré-validação, né? Uhum. Aparentemente o processo ele é todo, ele é mais seguro, é uma coisa assim mais controlada, mais prudente, né? A Sim, impressão que dá, né? Que antes do que você está mostrando, vivíamos num ambiente menos controlado, que as sim. pessoas desenvolviam e
colocava lá a aplicação para rodar, dava um run, dava um share, colocava 200, 300 pessoas, departamentos diferentes, empresas diferentes, da mesma empresa, aliás, mas assim, Aham. de outro país, de outra unidade, de uma matriz diferente. E agora a gente cai num processo guiado, validando etapas, validando conexões, Isso. muito mais controlado. Então, a palavra que vem aqui, né? A governança ela vai deixar as soluções Power Platform muito mais madura, não é isso? Exatamente. Robustas, maduras, seguras. É essa palavra, cara. Não é bloquear os acessos. Porque você fala governança, COI, aí ele, poxa, vamos meter cadeado aqui nos meus conectores premium. Não é isso, às vezes nem para que conector premium, né? Você tem que ver essas questões também de se precisa ou não desses conectores, etc. Mas assim, a questão é realmente fazer algo com uma determinada segurança, principalmente pensando no usuário final. O desenvolvedor nunca faz nada pensando nele próprio, né? Tá, até faz, mas não nesse cenário. Esse cenário é simplesmente pensando, poxa, eu quero que a solução chegue no usuário final, exatamente como ela funciona na minha máquina, o famoso na minha máquina roda. Esse é um clássico, né? Aí na minha máquina funciona, né? Na sua aí, o problema já é seu. Aí, como o Power Platform é tudo em nuvem, não tem essa de minha máquina ou sua máquina, é tudo a mesma coisa, você tem que gerenciar o quê? Os ambientes, e é justamente isso que estamos fazendo, que o ambiente A seja exatamente igual ao ambiente B. Você consiga fazer o espelhamento, né, das aplicações. Aqui no A é igual ao B, eu altero o A, atualizo, vai para o B, e assim por diante. É bem Bacana, isso. Vamos legal. lá. Vamos prosseguir aqui com o conteúdo para a gente ver a prática, né? Aí a questão do ProDevs, né? Só algumas coisas que um desenvolvedor profissional pode fazer com a plataforma, que eu já falei, né? Com o Power Pipeline, que é inclusive. Ele pode fazer a implantação usando linha de comando, usando um único comando. Ele pode fazer a lista dos pipelines existentes. Tudo isso usando o CLI do Power Platform, né? No VS Code ou no Windows PowerShell. Então dá para fazer os mesmos pipelines serão utilizados. Então, se o cara tem uma solução lá no VS Code, o cara criou lá os pipelines dele lá e disse, pô, mas vocês meteram os pipelines do Power Platform, quebrou o meu. Não quebrou, é totalmente integrável. Ele vai continuar usando o dele, do Power Platform vai também fazer leitura, dados, vai fazer a mesma transposição e ambos vão trabalhar juntos e felizes. A ideia é essa, dos desenvolvedores não serem excluídos do processo, eles continuam fazendo, principalmente as pessoas que trabalham com a infra, né, dos ambientes, eles vão continuar fazendo tranquilamente as soluções.